Então, como a gente tinha discutido no momento anterior, nós temos os três diferentes modos de transporte de energia, que a gente já tinha definido: radiação, condução, convecção, em que essa convecção envolve aquela parte de fusão molecular e a advecção. E, no contexto de balanço de energia, a superfície terrestre, a gente tem essa questão dos fluxos de calor sensível e calor latente acontecendo juntos, né, e ambos sendo transportados por movimento turbulento na atmosfera. Então, quando a gente fala de balanço de energia, duas componentes dele, que são os saldo de radiação e fluxo de calor no solo, eles têm uma eles têm uma relação que nós chamamos de energia disponível. Então, muitas vezes nos artigos vem o termo energia disponível. O que seria esse termo energia disponível? Quando se trata de balanço de energia, o termo energia disponível, na verdade, é saldo de radiação menos fluxo de calor no solo. O que é que esse termo energia disponível ele tem a nos dizer? Ele, na verdade, quer dizer que a energia disponível, ou seja, saldo de radiação menos o que foi utilizado para aquecer o solo, que é o fluxo de calor no solo, é a quantidade de energia que vai ser utilizada para os fluxos de calor sensível e calor latente. Então, energia disponível é a quantidade de energia que está disponível para os fluxos de calor sensível e calor latente. Quem é essa energia disponível? Saldo de radiação menos o que foi utilizado para aquecer o solo. Então, do saldo de radiação, parte aquece o solo e o restante está disponível para os fluxos de calor sensível e latente. Então, a gente pode reescrever a nossa equação como sendo saldo de radiação menos fluxo de calor no solo, ou seja, energia disponível, é igual a fluxo de calor sensível mais fluxo de calor latente. Então, uma vez essa energia disponível sendo determinada, a principal questão que nós temos que responder é como a energia é particionada entre H e LE, ou seja, entre fluxo de calor sensível entre fluxo de calor latente. Então, veja só. Então, a equação do balanço de energia é saldo de radiação menos G, menos H, menos LE, tudo isso igual a zero. Quando eu pego os fluxos que eu chamo de fluxos turbulentos na atmosfera, que é H e LE, quando eu digo H é fluxo de calor sensível, quando eu digo LE é fluxo de calor latente, então, quando eu observo somente aqueles que são fluxos turbulentos, H e LE, do outro lado da minha equação sobra saldo de radiação e fluxo de calor no solo, que não são fluxos turbulentos. O saldo de radiação é uma quantidade de energia que é oriunda do balanço energético solar e terrestre, e o fluxo de calor no solo é um processo de transferência por condução de calor. Então, a minha equação fica reescrita dessa forma. E a grande pergunta é, bem, tendo energia disponível, como é que esses processos ocorrem e como é que eu separo H de LE? Então, essa é a nossa pergunta daqui para frente. Só que antes de chegar às definições de como obtermos H e LE, nós vamos entender um pouquinho como é que se dá essa energia disponível, que é a relação aqui entre saldo de radiação, fluxo de calor no solo. Então vamos lá, primeiro entender quem é o nosso saldo de radiação, ou net radiation, como está escrito aí. Então, quem é o nosso saldo de radiação? Então, primeiro, falar em fluxos radiativos é falar em algo que é extremamente relevante nesse estudo do balanço de energia à superfície. Por quê?
porque eles são a fonte primária de energia para que esses demais fluxos aconteçam. Então, o balanço de radiação ou saldo de radiação à superfície, ele é composto por componentes que são oriundas do Sol, ou componente que é oriunda do Sol, e componentes que são oriundas da atmosfera e da superfície. No final de tudo, somando todas essas componentes, você tem o saldo de radiação. Então, primeiro, vamos analisar a componente de radiação solar, chamado de radiação de ondas curtas. Radiação de ondas curtas. É uma radiação que é originária do Sol, é a radiação que o Sol emite em direção ao espaço sideral ao seu redor, mas parte dessa energia vem em direção ao nosso planeta, e os meninos estão derrubando a casa ali, então fiquem tranquilos com esse barulho, acho que vocês estão ouvindo. Então, a radiação de ondas curtas, ela é emitida em todas as direções pelo Sol. Parte dessa radiação atinge o nosso planeta porque está dentro desse sistema solar, e essa radiação consegue, parte dela, atingir a superfície do nosso planeta. Lógico que, ao interagir com a atmosfera terrestre, você tem uma série de processos que fazem com que a radiação solar de ondas curtas que está chegando agora à superfície terrestre, ela seja parte constituída por radiação direta, que chegou no topo da atmosfera e adentrou e atingiu a superfície terrestre, sem sofrer nenhuma atenuação, e parte de forma difusa, ou seja, que sofreu alguma interação com a atmosfera do nosso planeta. Pense nisso o seguinte: quando está amanhecendo o dia, antes de amanhecer o dia, nós já estamos enxergando as coisas ao nosso redor sem precisar de luz artificial. Aqueles que acordam cedo aqui, por volta das 5 horas da manhã, vão saber que 5 horas da manhã você já consegue sair de casa e se deslocar sem precisar de luz artificial. Porque mesmo você ainda não enxergando o Sol, ainda não estando sendo atingido pela radiação direta do Sol, você está sendo iluminado pela radiação difusa. Ou seja, radiação que está atingindo a atmosfera terrestre e está sendo espalhada em várias direções, e uma dessas direções, uma dessas direções é a direção em que você está. E uma vez por atingir a sua área onde você está, ela é iluminada com essa radiação. E esse tipo de radiação nós chamamos de radiação difusa. Ela te atinge não por estar saindo diretamente do Sol em direção a você, mas pelas interações dessa radiação com a atmosfera, nuvem, partículas, gotículas de água e tudo mais, faz com que ela seja espalhada na atmosfera e consiga atingir até a nossa região. Então, isso acontece tanto no nascer do Sol como depois do pôr do Sol. Mesmo assim, depois que o Sol se põe, a gente não consegue mais enxergá-lo, ou seja, não tem mais radiação direta nos atingindo, mas ainda está um pouco claro, por causa da radiação difusa. Isso a gente consegue visualizar no nascer e no pôr do Sol, ou seja, imediatamente antes do nascer e depois do pôr do Sol. Mas acontece o dia inteiro. Só que durante o dia inteiro você tem as duas componentes chegando, então você vai dar mais atenção para a radiação direta. Agora, quando você tem dias nublados, totalmente nublado, que você não consegue ver o Sol, você continua com um dia iluminado, mesmo com a redução de iluminação, mas ela existe. E por que é que você consegue ver as coisas que estão sendo iluminadas? Porque está chegando radiação difusa. Não chega direta,
porque você não consegue visualizar o Sol, mas a Terra está sendo iluminada. A região onde você está sendo iluminada por causa do espalhamento da radiação. Então, ele consegue chegar até você. Agora, uma pergunta é, professor, o Sol, o senhor está dizendo que a radiação solar e de ondas curtas é oriunda do Sol. Então, o Sol só emite radiação de ondas curtas? Não. O Sol emite radiação nas mais diversas ou nos mais diversos comprimentos de onda, em diferentes comprimentos de onda. Agora, a maior intensidade da energia solar, ou seja, a maior intensidade de radiação emitida pelo Sol, está na faixa do que nós chamamos de faixa do visível, que é aquela região que o Sol emite o seu máximo de energia. E é exatamente essa quantidade, é dentro dessa faixa que o nosso olho consegue captar. Então, essa faixa de comprimento de onda, ela vai aí, se pegando todo o espectro, né, que o Sol emite. O Sol, bem, primeiro é importante lembrar que o Sol tem uma temperatura aí em torno de 6.000 Kelvin, né, arredondando, mas alguns estudiosos dizem que em média é 5.800 Kelvin de temperatura. Então, por estar essa temperatura, isso faz com que ele emita o seu máximo de temperatura exatamente nessa faixa do comprimento de onda que nós chamamos de radiação fotossinteticamente ativa. Por que fotossinteticamente ativa? Porque é a parte do espectro que é usado pelas plantas. E aí vem uma questão interessante a ser pensada por nós. Né? Vê, o Sol emite o seu máximo de energia na faixa do visível. Se ele emite a sua energia, que vai aí de 0,4 a 0,7 micrômetro, se ele emite o seu máximo de energia nessa faixa, é o máximo que a gente... Aliás, é a faixa em que a gente enxerga as coisas. E é a faixa em que as plantas usam, né, para viver, né? Ou seja, é a faixa de luz necessária para que a planta se alimente, realize fotossíntese e consiga crescer. Isso faz com que a gente tenha uma característica, né, reino animal, vegetal, tenha características muito, muito distintas com relação a outros planetas, por sinal. Então, hoje em dia, os cientistas eles gastam trilhões de dólares tentando descobrir vida em outros planetas, água em outros planetas, etc. E como eu já disse numa das nossas aulas, com esse dinheiro a gente resolveria, com bem menos do que isso, na verdade, a gente resolveria o problema de falta de água global, né? Ou seja, a gente teria tecnologia suficiente para, aonde existe água, ter o uso racional, aonde falta, a gente ter meios de disponibilizar essa água, e enquanto isso a gente está gastando um dinheiro absurdo para corrida espacial, tentando encontrar planetas, etc., que pudesse ter vida, que pudesse ter água, que pudesse ter todas essas dúvidas que surgem na cabeça dos cientistas. Então, eu entendo que nesse processo de descobertas, nós temos muitos benefícios, né, para a gente. Né? Como vocês já devem ter lido, tem várias coisas que hoje nós podemos usar em nosso benefício, que foram inicialmente desenvolvidas por órgãos de estudos espaciais aí, para usar em naves, usar em vestimentas, determinados materiais para compor as estruturas dos veículos para esse deslocamento. Então, nós temos vários benefícios, mas nada disso justifica a gente tentar entender o que pode nem existir, mas tentar entender o que está muito distante de nós e não resolver os problemas que estão aqui batendo a nossa porta, como o caso do lixo, o caso da má distribuição de renda, o caso da má distribuição de água e alimento. Então, tudo isso
nos leva a pensar que nós somos, do ponto de vista de planeta, bem adaptados a essa condição do que é visto nessa interação Sol-planeta Terra. Então, o Sol emite radiação máximo nessa faixa de comprimento de onda do visível, e nós e as plantas, no caso das plantas, utilizam essa radiação para o processo de fotossíntese, e no caso da gente, é a faixa em que a gente enxerga, é a faixa em que a nossa pele também de certa forma, beneficiada, né, o nosso corpo, com a exposição a essa radiação controlada, né? Então, essa radiação oriunda do Sol, ela é emitida no espectro eletromagnético amplo agora. A sua maior quantidade é dentro dessa faixa do visível que atinge o nosso planeta e que nós somos beneficiados por ela. Então, como eu falei para vocês, aqui é o espectro, né, que vai desde as radiações de ondas bem curtinhas, aquelas ondas que têm... Uma coisa importante de lembrar, ou de pelo menos destacar aqui, é que quanto menor a onda, que nós chamamos de quanto mais curta for a onda, maior quantidade de energia ela carrega consigo. Quanto mais longa for a onda, menor quantidade de energia ela carrega. Então, isso quer dizer que uma onda curta, ela tem muita energia associada em uma velocidade alta, e uma onda longa tem pouca energia associada e uma velocidade reduzida. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que quanto mais nós nos aproximamos das ondas curtas, mais energia nós temos associado àquela quantidade de onda, daquela quantidade de aqueles faixa do espectro que eu estou analisando. Então, veja só, por isso que quando você sai do visível em direção aos raios-x, gama e os famosos raios cósmicos aí, vocês entendem como essa radiação ela tem energia associada, porque a onda é muito curta, então isso quer dizer que ela transporta muita energia rapidamente. Por exemplo, raio-x. Raio-x consegue ultrapassar a pele humana, né? Todos nós, ou pelo menos a maior parte, a maioria de nós, já fomos submetidos a essa radiação para tentar verificar se tem algum problema em algum osso ou algum outro tipo de análise, porque essa radiação ela tem o poder de penetrar a pele como se ela nem existisse ali. Ela não consegue penetrar os ossos, por causa da estrutura dos nossos ossos, ela não consegue penetrar, mas ela penetra a nossa pele. Então, por que ela faz isso? A luz solar normal, a luz dentro do visível que nós temos no dia a dia, ela não consegue penetrar muito a nossa pele. Ela vai impactar ali a superfície, talvez uma parte muito fina da pele que é impactada, que consegue ser penetrada por essa radiação dentro do visível. Mas ela não tem energia suficiente para isso. À medida que eu me distancio, que eu vou diminuindo o comprimento da onda, eu vou tendo mais energia associada. Você vê que quando você tem radiação gama, aí já não existe mais limites físicos, né? Por exemplo, o nosso corpo não pode ser submetido a essa radiação. Por quê? Porque a quantidade de energia associada a ela é muito grande e isso causaria dano para todos nós e assim sucessivamente. Então, é importante vocês terem esse entendimento do que é radiação de onda curta, o que é radiação de onda longa. Radiação de onda curta são radiações que acontecem, a sua emissão é muito rápida e tem muita energia associada. Radiação de onda longa é uma radiação que ela é mais lenta para se propagar e que tem pouca energia ou menos energia associada a ela. E que eu sei que um corpo emite radiação de onda curta e emite radiação de onda longa? Pela temperatura do corpo. Corpos com altíssimas temperaturas, como é o caso do Sol, 5.800 Kelvin,
eles emitem predominantemente radiação de ondas curtas, ou seja, com muita energia associada. Corpos mais frios, como é o caso do nosso planeta, como é o caso de você e eu, nós temos temperaturas aí corporais aí de quanto? De em torno de 36 graus Celsius. Você pode converter isso para Kelvin. Você vai ver que a temperatura nossa e do nosso planeta, em conjunto, a gente vai ter aí em torno de 290 Kelvin. Nessa faixa de temperatura, vamos imaginar aí, sei lá, 20 graus Celsius, a gente emite radiação, porque todo corpo emite radiação, todo corpo acima do zero absoluto, ele emite radiação, só que nós emitimos radiação devido à temperatura do nosso planeta e do nosso corpo, mas aqui vamos olhar específico para o nosso planeta Terra, ele emite radiação na faixa de ondas longas. Por quê? Porque sua temperatura é baixa. E tem uma equação na física que mostra que esse tipo de radiação emitida por corpos nessa temperatura nós chamamos de radiação de ondas longas. Então, radiação emitida pelo Sol é predominantemente... Voltamos, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estou ouvindo. Ah, é porque eu perdi a conexão. Fui eu que perdi a conexão aqui. Voltou sim. Deixa eu ver se todo mundo está me ouvindo. Ok. Pelo menos a maior parte aqui está vendo. Ok, ok. Está travando um pouco, Lívia. Foi a minha conexão que caiu aqui. Eu não sei se caiu para todo mundo, mas pelo menos a minha caiu, que eu vi aqui no computador. Vamos retornar. Deixa eu abrir, que eu acho que não tá, a tela não está compartilhada. Deixa eu voltar. Vocês estão enxergando a tela, todo mundo? Ok, beleza. Então vamos voltar. Deixa eu voltar aqui. É que alguém mandou uma mensagem aqui, deixa eu ler. Ok, deixa eu voltar aqui só para a gente recapitular o que a gente tinha falado. Então, eu falei para vocês que os corpos, em virtude da temperatura que eles têm, eles emitem radiação em diferentes comprimentos de onda. Corpos com maiores temperatura de corpos de menores temperatura. Corpos como o Sol, que tem uma temperatura média de 5.800 Kelvin, em virtude da temperatura dele, existe uma equação da física que mostra que ele emite o seu máximo de radiação dentro da faixa do visível, que é a radiação de ondas curtas. Então, nós podemos dizer que o Sol emite radiação de ondas curtas predominantemente em direção ao nosso planeta. E o nosso planeta, ele emite radiação? Também emite radiação. Em todas as direções? Em todas as direções. Qual é a faixa de comprimento de onda que ele emite? Ele emite comprimento de onda numa faixa aí que vai de 3 a 100 micrômetros, né, que nós chamamos de aquele espectro de radiação de ondas longas, que também é conhecida como radiação térmica. Então, o nosso planeta ela emite radiação de ondas longas. Por quê? Porque sua temperatura média é em torno de 290 Kelvin, muito inferior à emissão solar. Então, a Terra está emitindo radiação em direção ao espaço, em direção à atmosfera, que é uma radiação de ondas longas, que varia sua intensidade a depender da temperatura da superfície, mas está emitindo. Então, vamos já pensar comigo. A Terra está recebendo radiação de ondas curtas
oriunda do Sol, e a Terra emite radiação de ondas longas devido a ela ter uma temperatura de 290 kelvins média. Então, emite radiação de ondas longas. Então, recebe radiação de ondas curtas do Sol, emite radiação de ondas longas. Mas, quando a gente fala em balanço de radiação, que aqui eu vou chamar de Q estrela, mas poderia ser representado por Rn, e eu acho que eu não estou salvando, ou não estou gravando. Quando voltou, peraí, deixa eu voltar aqui. Vocês não me lembram, Tá né? gravando. Tá gravando? Tá. Eu não consigo mais nem ver aqui. Ok, tá gravando, ainda bem. Então, em termos de saldo de radiação, quando eu falo saldo de radiação, eu represento ou pela letra Q estrela ou Rn. O mais comumente encontrado é Rn. Você vai encontrar na maior parte dos livros. Então, eu só quero que você tenha em mente que Q estrela e Rn é a mesma coisa. Só que eu estou aproveitando as equações do meu livro-texto para expor aqui. Então, eu estou aproveitando o Q estrela que ele está usando. Mas tenha em mente que se você encontrar em um paper ou em outro livro, saldo de radiação representado por Rn é também a forma de representar saldo de radiação. Então, a minha pergunta que surge, ou a pergunta que surge na cabeça de vocês é, bem, se é um saldo, isso quer dizer que tem componentes. Por exemplo, qual é o saldo bancário, né? O meu, 0. Então, vamos imaginar, o meu saldo bancário é o que eu recebo menos o que eu gasto. Então, eu posso ter um saldo positivo se eu receber mais do que eu gasto, posso ter um saldo neutro se eu receber e gastar iguais, ou eu posso ter um saldo negativo se eu receber e gastar mais do que eu recebo. Então, saldo, na verdade, vai me dar essa ideia. O que é que fica, na verdade? Então, com relação à radiação, é a mesma coisa. Saldo de radiação quer dizer quanto é que fica de radiação à superfície, e desse quanto é que fica de radiação, eu vou dividir em quantidade que vai para o solo, quantidade que vai em forma de calor sensível, quantidade que vai em forma de calor latente. Agora, como é que eu defino esse saldo? Quais são as componentes desse saldo? Bem, uma coisa importante de lembrar é que esse saldo ele é composto por um saldo que é composto por um saldo de radiação de ondas curtas mais um saldo de radiação de ondas longas. Por que saldo de radiação de ondas curtas, saldo de radiação de ondas longas? Deixa eu pegar uma figurinha aqui para vocês. Observem somente o fator, inicialmente o fator amarelo aqui, as setas amarelas. Depois a gente vai para a vermelha, mas vamos pensar na amarela. Veja que aqui nós temos nossa fonte primária de energia. Dessa fonte primária de energia, que seria o nosso Sol, ele emite radiação em direção ao nosso planeta. Dessa radiação que foi emitida, parte dela é absorvida pela atmosfera. Já fica aqui na atmosfera. Parte dela volta, porque encontra uma nuvem, por exemplo, e é refletida de volta para o espaço. Mas parte consegue passar e atingir a superfície, tanto de forma direta como de forma difusa. Então, atinge a superfície. Então, isso é o que nós chamamos de radiação de ondas curtas incidente à superfície terrestre. E, nesse caso, é esse termo aqui, ó, radiação de ondas curtas. Então, eu vou chamar de saldo de ondas curtas, letra K, saldo de ondas longas, letra L. Estrela, né? K estrela, saldo de radiação de ondas curtas, L estrela, saldo de radiação de ondas longas. E o que seria o saldo de radiação de ondas curtas? Radiação de ondas curtas que chega, menos radiação de ondas curtas que sai. Isso dá o saldo. E o de onda longa? Onda longa que chega, menos onda longa que sai, a superfície terrestre tomando como referência. Então, o que chega à superfície terrestre é positivo, o que sai da superfície terrestre é negativo. Tanto em termos de ondas curtas, como em termos de onda longa. Então, veja, chegou aqui radiação de ondas curtas, proveniente do Sol.
Só que, a depender das características da superfície, parte dessa radiação é refletida de volta para a atmosfera, ou de volta para o espaço. O que é que faz essa energia ser refletida? A característica de reflexão da superfície, que é o que nós chamamos de albedo. O albedo da superfície ele pode ser maior ou menor, depende das características dela. Por exemplo, imagine que eu tenho um asfalto. O albedo de um asfalto, ou seja, o poder de reflexão dele é muito baixo, próximo de zero. Ou seja, ele absorve quase toda a energia que incide sobre ele. Então, se chega a radiação dessa aqui à superfície terrestre e encontra um asfalto, o fator que vai ser refletido, ou seja, que vai sair, vai ser muito pouco. Mas imagine que ele encontra gelo, regiões geladas, cobertas por neve. Então, a gente sabe que a neve reflete muita energia. Então, esse parâmetro refletido é bem maior. Então, nesse caso, essa relação entre o que é refletido e o que chegou, em termos de ondas curtas, é o parâmetro que a gente vai ver mais adiante, chamado de albedo. Então, o albedo ele é uma característica natural de cada superfície. Tanto se essa superfície for uma superfície natural, como se essa superfície for uma superfície antrópica, construída pelo homem. Ou seja, uma superfície artificial. Então, nesse caso, nós temos radiação de onda curta chegando e parte dela sendo refletida a depender da característica da superfície. Então, eu tenho o K que chega e o K que sai. O K que chega menos o K que sai me dá o K estrela, me dá esse termo aqui, ó, o saldo de onda curta. Então, radiação chegou, radiação saiu, refletida pela superfície. Tudo isso em ondas curtas. Então, me dá o K estrela. E o L estrela? Agora vamos olhar os termos vermelhos. A atmosfera que envolve o nosso planeta, ela está aquecida. Por estar aquecida, ela emite radiação de onda longa. Então, eu já falei para vocês, todos os corpos acima do zero absoluto, eles emitem radiação de onda longa. Então, a atmosfera que está cobrindo no entorno do nosso planeta, ela está aquecida. Então, ela emite radiação de ondas longas para cima, ou seja, acima dela, e para baixo, em direção ao nosso planeta. Então, você tem, devido à presença da atmosfera e estar aquecida, ela emite radiação de onda longa em direção à superfície terrestre. Só que a superfície terrestre está aquecida também. Estando aquecida, ela emite radiação de onda longa para a atmosfera. Então, você tem radiação de onda longa chegando à superfície terrestre, radiação de onda longa saindo da superfície terrestre. Porque a Terra emite, mas a Terra está recebendo da atmosfera. Então, você tem L chegando à superfície, menos L saindo. Ou seja, nessa equação, o L chegando é a radiação oriunda da atmosfera e o L saindo é a radiação de onda longa oriunda da superfície terrestre. Então, L chegando menos L saindo me dá o L estrela. E agora eu tenho que o saldo de radiação é o meu K estrela, ou seja, radiação de onda curta do Sol que chega à superfície menos o que é refletido por causa do albedo, mais o saldo de radiação de onda longa, que é radiação de onda longa que está chegando oriunda da atmosfera, menos a radiação de onda longa que está saindo oriunda do meu planeta Terra, que está aquecido também. Então, tudo isso me dá, sumarizando tudo isso, ou seja, colocando tudo junto, a soma de todos os termos vai me dar o que eu chamo de saldo de radiação. Então, o saldo de radiação à superfície terrestre seria
saldo de radiação de ondas curtas mais saldo de radiação de ondas longas. Então, a soma desses dois saldos de onda curta e de ondas longas me dá o saldo de radiação total, que vai ser a energia utilizada para aquecer o solo, aquecer o ar e levar a água do estado líquido para o estado de vapor e fazer esse transporte de energia vertical. Ok? Então, baseado nisso, a gente tem que o nosso planeta, aqui está em termos de latitude, então você tem o Equador, e aí você tem hemisfério norte, hemisfério sul, e você tem maior disponibilidade de energia na região equatorial, que é onde você recebe radiação solar o ano inteiro, e você tem essa transferência de calor da região tropical para as regiões polares, onde anualmente você tem déficit de energia, porque grande parte do ano cada região vai ficar sem receber energia solar, que isso aqui não é mais novidade para vocês. Então, pelo fato de você ter maior disponibilidade de energia na região tropical, você tem naturalmente um transporte de calor dos trópicos ou da região tropical para as regiões polares. Então, isso faz com que o nosso planeta ele tenha esse ajuste para se organizar do ponto de vista energético. Ok? Bem, então hoje eu gostaria de parar aqui, né, no nosso balanço, no caso específico, no saldo de radiação. E na nossa próxima aula a gente vai contabilizar esse saldo de radiação e começar a estudar o fluxo de calor no solo, para daí a gente ir para a atmosfera, ok? Mas a gente pretende fechar o balanço de energia para poder trabalhar outros componentes que fazem parte desse curso, ok? Então, eu vou fechar aqui e a gente pode discutir agora. Eu vou mandar ou a gente abre eu vou abrir uma outra reuniãozinha rápida aqui de 2 minutinhos só para a gente tomar algumas decisões aqui com relação à disciplina, tá bom? Vou fechar aqui.